Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, tão bom vir à tua casa, ver o teu povo reunido e receber ensino sólido para as nossas vidas, ensino que alimenta a alma e que glorifica o nome do Senhor, ensino que transforma a vida. Muito obrigado pelo teu cuidado, por tua graça e amor. Dá-nos direção, por favor, para a gente entender a tua palavra, entender o teu querer sobre cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Gente, deixa eu recapitular. Essa aula a gente teve há algum tempo atrás, mas eu vou precisar mencionar e eu vou explicar o que a gente chama dessa dicotomia moderna, tá? É muito comum para nós usar esse conceito que eu até entendo quando alguém fala, é muito comum, e pessoas dizem, no meu trabalho secular, a gente fala isso. Meu trabalho secular, você está se referindo àquilo que você faz de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mas de alguma forma você faz separação entre a pessoa do domingo, o serviço e o ministério do domingo e aquilo que você exerce durante a semana. E biblicamente, a gente não deve separar isso, porque de alguma forma a perspectiva bíblica é que toda a vida ela é sagrada diante de Deus. E o seu dia a dia, o exercício da sua função, do seu trabalho, você precisa fazer isso para a glória de Deus. Portanto, quer comais, ou bebais, ou fazeis o que, gente? Qualquer outra coisa a gente precisa fazer de que jeito? A glória de Deus. E isso, de alguma forma, acaba com essa visão. A gente estudou muito, a gente pregou em Daniel e a gente estudou e tem usado um dos nossos livros textos, o livro do reverendo Weber, fala bastante disso, tem como base Daniel. Daniel foi uma bênção no meio secular. Daniel exerceu a sua vocação, glorificou a Deus e foi um agente público que abençoou, olha que coisa, abençoou a vida da Babilônia através do seu trabalho no seu dia a dia. Deixa eu fazer uma perguntinha, já fiz isso outras vezes aqui, aquele brainstorm, aquilo que eu falar vem na sua cabeça. Quando a gente fala de coisas sagradas, ou quando a gente fala de sagrado, o que imediatamente vem aí à sua cabeça? Diz aí para mim. Eu falo essa palavra, quando você escuta sagrado, o que vem à sua mente? Tem Deus, é verdade. Quem mais? Fala aí. Bíblia. Igreja. Fala igreja, você sabe que vem na minha a imagem? É a igrejinha com a torrinha, com a cruz em cima assim, né? Que mais? Família, louvor, ou adoração. E olha só, mas quando a gente fala em secular, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala em secular? Vocês falam? Mundo, boate, faz tempo que eu não ouço essa palavra aí. A gente entrega a idade sem saber, né? Distrai. Vai. Bora, gente. Secular, o que vem na sua cabeça? Dia a dia. Vou colocar secular, coisas concernentes ao mundo, e sagrado, coisas espirituais, eclesiásticas. Eu vou ter alguns exemplos aí do que a gente pensa quando a gente fala de sagrado. Bom? E o que a minha vida secular, aí a gente pensa nisso aí. Lazer, estudo, diversão e etc. Tá? Então, é claro, eu quero que você entenda que eu estou qualquer coisa, você levanta a mão e me para aí. Esses textos a gente precisa entender para que não confundamos e façamos essa dicotomia, tá? Não ameis o que, gente? O mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Ou Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 2 vezes a palavra mundo se refere aí, e o alerta para nós é assim: não ame esse mundo, não seja amigo desse mundo, ok? Mas nós vamos para João 16, todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo, então, já acelerei tanto, né, que eu não dei nem a pausa, porque Deus amou o quê, gente? O mundo. Mas lá em 1 João a gente diz que não ameis, então a gente precisa entender esse texto, tá bom? Deus amou o mundo, mas então Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E Jesus na oração, essa é a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, o Senhor orando por nós, pelos seus discípulos: não peço que os tires da onde? Do mundo, mas que os livres do mal, tá bom? Gente, o que é preciso que eu e você entendamos é que quando a Bíblia fala do mundo que nós vivemos e que nós não devemos amar, são os valores, a ética desse mundo que é representado pelo mundo que jaz no maligno, tá? Pelo reino das trevas. Os nossos valores são outros. Amar o mundo, e é interessante porque a Bíblia usa muito, e a gente pode falar bastante sobre isso. A Bíblia, o Senhor Jesus fala muito sobre o reino de Deus. O reino é o espaço onde o rei governa, onde as leis desse rei são validadas e obedecidas. O reino do mundo, as pessoas estão submetidas a outras regras, elas não se submetem às regras do reino de Deus. Esse é o mundo que eu e você não podemos amar, não podemos abraçar, porque nós somos o reino da luz, nossos valores são outros, tá? No entanto, a nossa vida no mundo, ela não é isolada, e a gente tem que tomar um cuidado, porque é muito comum a gente confundir a ideia de santidade como o isolamento do mundo, da cultura, do dia a dia, tá? E, historicamente, Martinho Lutero, por exemplo, foi uma das figuras importantes que combateu essa ideia. A igreja da Idade Média tinha muito essa ideia, tá? De santidade, separação do mundo. Há uma frase famosa atribuída a Lutero, e ele foi um monge, tá? Ele foi um monge, e porque tinha essa ideia, quero servir a Deus, o que eu faço? Retire-se do mundo, vai para um monastério. E perguntaram para ele, a um sapateiro novo convertido: Martinho, eu agora, né, enfim, me converti e eu quero servir a Deus, como é que eu faço? Qual é a melhor forma? Olha, você faça bons sapatos e venda-os por um preço justo, né? Isso é uma forma de você glorificar a Deus. Bem desafiador, né, para aquele tempo, né? Deixa eu acelerar aqui. Alguns movimentos, como esse movimento iluminista, só para mostrar que, no decorrer do tempo, foram tirando essa diferença entre o secular e o sagrado, ela foi se fortalecendo na sociedade, e então as pessoas diziam assim: ok, você pode ter a sua fé, mas não traga a sua fé para a esfera pública. O Francis Schaeffer é uma figura importante, tem um livrinho chamado A Morte da Razão. Não gosto da tradução desse título, porque não é isso que representa, mas ele descreve esse pensamento moderno seguinte: esse nível superior é o não racional, não cognitivo, e isso aqui é o racional e verificável. A Adelso falou um pouco sobre isso. Então é o seguinte: a vida do dia a dia, ela é vivida aqui, ó. Então não traga a sua fé para isso aqui, ó. E a vida espiritual, os conceitos divinos são vividos ali. E aí a gente retirou, ou a gente tem sido cada vez mais rechaçado por trazer valores cristãos para a esfera pública. E a gente não pode aceitar isso, tá, irmãos? A gente não pode permitir que a nossa fé viva num cativeiro. Óbvio que há nuances e detalhes, a gente não quer
Tem muita gente, eu vi críticas de pessoas dizendo, olha, que os cristãos agora querem uma teocracia no Brasil. Não é isso que a gente quer, tá bom? A gente quer liberdade de culto, a gente quer que a nossa fé seja E presta bem atenção, gente, fé e razão não se separam. Quando a gente, por exemplo, questiona ideologias de gêneros, por exemplo, é um tema que a gente tem falado bastante aqui, a gente tem razões bíblicas, científicas, fisiológicas, para combater a loucura do que se propõe no mundo afora aí, tá bom? Mas vamos correr. Essa frase do Heber Campos, essa dicotomia nos coíbe de trazermos ideias cristãs para dentro da esfera pública. Fomos levados a acreditar na separação entre a esfera pública e a privada, e isso enfraquece o nosso testemunho. Crentes que se afastam do mundo em nome da santidade tendem a isolar a sua fé, privar o seu cristianismo do debate público. Tá? Na própria igreja, há movimentos dentro da igreja cristã que corroboraram esse pensamento. Tá? Movimentos como o pietismo, movimentos como o anabatismo, a reforma radical. Eu já disse para vocês, eu vivi numa área do Canadá que foi fortemente influenciada pelo anabatismo, por esse movimento, e algumas vertentes dele são a igreja menonita, a igreja, os ruteiristas. O exemplo que eu sempre dou, quem nunca tomou uma aveia quaker? Já viu? Aquele senhorzinho de chapelão? Ele é um Quaker, são grupos bem semelhantes. Eles têm uma perspectiva de santidade, de separação. E ali onde eu vivi, era uma área que você tinha grupos mais inseridos na sociedade, mas você tinha grupos bem isolados. Então, por exemplo, esse pessoal, eles têm uma ética de trabalho, muita coisa interessante para a gente aprender, são crentes de verdade. A gente tem discordâncias bem profundas no que diz respeito a questões bíblicas e teológicas, mas é uma coisa bem interessante. Essa turma é muito trabalhadora, extremamente trabalhadora, e costumam comprar áreas de terra, cultivar, e eles assim querem, para se isolar do mundo, por exemplo, eles evitam aspectos de tecnologia. Então os caras compram aquela caminhonetona, eu não manjo nada de carro, sei lá, falei, gente, uma caminhonete top zona aí. A Ford Ram, aquela grandona, né? Os caras compram a Ford Ram daquela tecnologia na última e tira o rádio dela. Sério. Né? Então, há uma perspectiva de isolamento. Tá? Gente, olha, na igreja, eu já vi demais a gente citar, vocês talvez já tenham ouvido falar de Charles Finney, no avivamento de Charles Finney. Há equívocos demais a perspectiva do Charles Finney, sabe? Na igreja, quando o pastor está pregando, tem um pianinho assim por trás, assim, tocando, para tocar o seu coraçãozinho e dar uma ajuda para o Espírito Santo, para quebrantar você. Isso é Charles Finney, tá? O apelo para levantar a mão. Fala, meu irmão. Mas já foi. Mas não percebe que tem um intuito? Eu estou dizendo, o Charles Finney, ele tinha a ideia, literalmente, de a gente precisa trabalhar o ambiente para comover o ouvinte, e o movimento bem separatista também, a perspectiva de santidade. Mas nós vamos entrar no que a gente quer hoje, tá bom? Eu só quero lembrar para você que trabalha, você não faça essa dicotomia entre secular e sagrado e que você entenda que o seu trabalho precisa ser feito para a glória de Deus. Vamos lá. Na cultura grega, a gente herdou dos gregos um conceito muito negativo de trabalho. Olha que coisa curiosa. Para Aristóteles, viver sem trabalhar ou afastar-se da vida ativa era devotar-se à contemplação. O trabalho nobre era filosofar, pensar. Essa é a foto da Ágora, né, onde o pessoal ia e discutia, ideias. O apóstolo Paulo prega lá na Acrópole, lá
enfim, desafia aqueles deuses todos, mas enfim. A vida ideal, essa vida afastada do labor físico. O labor nobre era o labor do pensar. Olha que coisa curiosa, inclusive o termo grego, kopos ou kopial, representam, em alguns aspectos são traduzidos como açoitamento, fadiga, esgotamento, tá? Essa palavra aparece aqui, ó, Efésios 4:28, mas não com a conotação ruim. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que ganhar e ajudar quem não tem. Mas a ideia é um pouco relacionada ao trabalho como castigo. E aí há uma coisa muito curiosa, vamos lá, e aqui a gente vai chegando para a nossa realidade. Oi? Alguém falou alguma coisa, hein? Como é? Volta! Perdão! Eu liguei o 2x aqui e fui embora, né? A Igreja Católica, e sobretudo nesse período medieval, herdou fortemente essa influência grega. Por quê? Porque não se via o trabalho de forma positiva, tá? Essa herança grega influencia bastante, aí eu já citei Martinho Lutero. Por quê? Porque a vida nobre é aquela vida ascética, separada, viver no deserto, viver separado do mundo, tá? Essa era a vida mais nobre. E aí há uma coisa bem curiosa. A palavra trabalho, se você dá uma olhada aí, der uma pesquisadinha, ela tem a sua origem no latim. Vocês sabem qual é a palavra? Do latim, o verbo, a palavra é tripalium, o verbo é tripaliare. Deixa eu te mostrar o que é um tripalium aqui, ó. É um objeto de tortura. Ai, segunda-feira, já dizia o Garfield, né? Odeio segundas-feiras. O Roberto da Mata é um sociólogo e antropólogo brasileiro bem conhecido. Ele chama a atenção de que essa associação que a gente faz, um Brasil de uma cultura majoritariamente católica, associa muito essa questão do trabalho como algo penoso, algo meio quase que um castigo de Deus. E de onde vem isso, gente? Qual a interpretação que eles fazem da Bíblia? Vocês lembram disso? De onde? Quando é que a gente vê na Bíblia o castigo vindo e lembra? Onde é? Então, em Gênesis, depois do pecado, aí Deus diz que do suor do teu rosto comerás. O suor sempre teve. Não tinham as ervas daninhas, presta atenção. Antes da queda, Deus já tinha mandado trabalhar. Deus abençoou e mandou eles fazerem o que no jardim? Cuidar, cultivar, taxonomia, dar nome para os bichos. Né? Isso é trabalho ou não é? É labor. Mas antes do pecado, aquela orquídea que você tanto cuidava, assim, não morria. Né? Aquela plantinha que você... O mundo é perfeito, isento do mal. Mas depois o labor, depois o trabalho está acompanhado de ervas daninhas, de muitas dores. Gente, vocês têm ideia da quantidade de pessoas que vivem nesse mundo que a gente vive, doentes por causa do trabalho? Vocês já ouviram, está muito comum falar em burnout, né? Que é estafa, por causa do trabalho. Tem professor aqui, hoje foi a homenagem, professor, levanta a mão, você que é professor ou que foi, está aposentado. Quem é professor? Tem uma turma, que Deus abençoe vocês. Gente, tem professor que fica doente? Demais. Dados da secretaria, tá? E aí depois vocês verificam lá. Professor afastado por conta de transtornos de ansiedade e de humor, depressão e afins, não é moleza. Secretaria de Educação e nas escolas particulares também. Não é moleza, tá?
Oi. E isso aí é tipo rotina, né? Que o pessoal já aprendeu. E como é que você chega lá para dar aula, vai para a sala de coordenação? Como você está? Uma gastritezinha aqui que me perturba, uma dor de cabeça, uma sinusite. A gente precisa corrigir o olhar. Está aí nosso catecismo, tá? Breve. Qual o fim principal do homem, gente? O fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo, se alegrar nele, para sempre. Tudo o que você fizer precisa ser para a glória dele, tá? O trabalho também. O trabalho é fato, tem um preço. Mas o trabalho não é, a gente vai ver isso lá na frente, não é fruto do pecado. Mas sim as dores, as injustiças que a gente enfrenta. A reforma protestante, ela resgatou, ela trouxe um outro legado para nós, Gente, não se preocupa, a gente coloca isso aqui lá no grupo, lá, tá bom? Todo mundo tem acesso aos slides. 2 aspectos importantes. Primeiro, soberania de Deus. A vida corandel, a vida diante de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você entender esse aspecto da soberania divina, tá? Na sua vida. Lembra de Jesus, já disse esse exemplo aqui, repito. Lembra de Jesus que ia lá na casa de pecadores e ia comer com eles? Jesus não fazia isso? Vou lá na tua casa. Esses dias o pastor Rafael deu esse exemplo, né? Acho que foi lá no acampamento. Jesus dizia, vou lá na tua casa. E ele incentivou nós, irmãos em Cristo, fazermos isso. Vou lá comer na sua casa. Eu falei, Rafa, uma coisa é Jesus falar isso, outra sou eu, né? Porque Jesus falando, agora nós pobres mortais, né? Bom, mas o que eu quero dizer para você Jesus ia na casa de pecadores, comia com eles. E Jesus, por exemplo, foi ao Monte da Transfiguração, em um evento miraculoso, belo, potente. Jesus era mais santo quando? Jesus era menos santo na casa de Zaqueu? Não. Entende? Entender a soberania de Deus, tá aí um texto que a gente precisa lembrar. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que todas as coisas, nele todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo que você fizer, gente, tudo que você fizer, como pai, como marido, como filho, como crente, aqui na igreja, como membro da igreja, lá no seu trabalho, todas as coisas precisam ser acompanhadas pela santidade que você tem que carregar na sua vida. Todas as coisas são sagradas nesse sentido, porque tudo na nossa vida precisa ser feito para a glória de Deus. Gosto demais dessa frase do Abraham Kuyper, que foi um estadista holandês, o cara foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre da Holanda, está lá até hoje. E eu gosto dessa frase, ele diz, nenhum único espaço do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é dele. A gente é crente, sai da igreja, aí domingo vai almoçar, esquece que é crente. Assim, mas comer não tem pecado nenhum em comer. Tem. Eu vou falar em glutonaria. Carregue isso para a sua vida. Outro aspecto, eu falei sobre soberania, eu queria falar sobre mandato cultural. E aí sim, o que eu já disse lá da queda, né? Precisamos ser lembrados que o trabalho é uma ordem criacional. Essa é a frase do Heber Campos Júnior no livro que nós temos aí como texto base.
Não uma maldição ou um mal necessário para sustentar minha família. Trata-se de uma ordem que reflete o projeto original. Tá bom? Gente, a gente nasceu e é inerente a nós o trabalho. Faz parte da nossa vida. E olha que legal essa afirmação. A avaliação do trabalho, nessa perspectiva, não se baseia, ou seja, a dignidade do trabalho não está naquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque todo trabalho, de alguma forma, é digno. O do médico e das pessoas que estão varrendo as ruas para a gente andar num lugar melhor, mais limpo, é trabalho e é bênção. De quem limpa a igreja, de quem limpa o chão na igreja e de quem estuda para pregar na igreja. Todos glorificam a Deus, são dignos diante do Senhor. Portanto, não é o que faz, mas como faz. E como deve ser feito? Para a glória de quem, gente? Para a glória de Deus. E por isso a atividade do homem, a obediência a esse mandato cultural, é um culto a Deus. Olha essa frase aí do Weber. A maioria dos crentes não atenta para o fato da Escritura apresentar Deus como trabalhador. Não é legal? O Deus que criou a gente é um Deus trabalhador, que deixou para nós o exemplo. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele fez o quê, gente? Descansou. Esse nosso Deus que é um modelo para nós, ou seja, não só a criação, mas é curioso, né? A sustentação divina, que a gente chama de providência, também é chamado de trabalho. Esse é o Deus que nos criou, esse Deus, e nele a gente está fundamentado. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deixa eu ler essa frase aqui para você, meio grande. Oi. Então, aí presta atenção. Para nós que somos crentes, olha que coisa interessante. Quem faz essa dicotomia, às vezes pensa assim, eu sou crente, mas como eu só preciso ser crente no domingo, essa pessoa não carrega para si a avaliação de que essa tarefa eu posso exercê-la? Ora, a gente precisa fazer isso, não precisa? Há trabalhos que precisam ser rejeitados. Por quê? Fábrica, você obedeceu sua ética cristã, desculpa, gente, e a sua consciência. A Nancy Pierce, naquele livro Verdade Absoluta, ela dá alguns exemplos, um que eu nunca me esqueço. 2, né? Ela dá exemplo de uma moça psicóloga, crente, firme na igreja, mas o trabalho dela era acompanhar mulheres numa clínica de aborto. Uai, mas como é que você relaciona a sua fé ao seu trabalho? Eu tenho formação em psicologia, eu tenho um monte de colegas gente, com muito pesar, eu digo assim, eu não indico ninguém para um acompanhamento psicológico que não seja com um psicólogo seriamente cristão. Porque as ciências humanas estão tão maculadas ideologicamente e que se você não é verdadeiramente cristão, você não tem nem a clareza de fazer aquela orientação do apóstolo Paulo, criticar o que é ruim e reter o que é bom. Mas isso serve para o pedagogo, isso serve para o médico. A Nancy Pierce fala de um advogado, por exemplo, eu me lembro do Adelson mencionar isso aqui. O cara trabalhava numa grande firma de advocacia, ganhava fábulas de dinheiro, e o trabalho dele era procurar brechas em contratos firmados para que aquela pessoa dissesse assim, rapaz, estou com dificuldade de arcar com a minha parte no contrato. Contratava o cara achava uma brecha para você não ter que pagar aquilo que você se comprometeu a pagar. Uai, mas percebe? E, portanto, se a gente não dicotomiza, divide a vida, eu vou levar a minha ética e devo levar a minha ética de trabalho para todos os lados. Olha o que diz aqui o Tim Keller nesse livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Aprendemos que o trabalho não somente tem dignidade em si,
mas também que todos os tipos de trabalho são dignos. O trabalho é que o próprio Deus faz, Gênesis 1 e 2, e é um trabalho braçal, quando nos cria do pó da terra, colocando deliberadamente um espírito em um corpo físico, quando planta o jardim. É difícil imaginarmos hoje como esse conceito tem revolucionado a história do pensamento humano. O escritor Philip Jensen explica desta forma: se Deus viesse ao mundo, como ele seria? Para os gregos da antiguidade, talvez seria um rei filósofo. Para os romanos de outrora, ele seria apenas um estadista justo e nobre. Mas o Deus dos hebreus veio ao mundo como carpinteiro. Em Gênesis, vimos como jardineiro. Lá no Novo Testamento, um Jesus carpinteiro. Olha que coisa legal, tá? Olha que coisa impressionante. Então eu quero convidar você a gente expandir a visão quando você falar do trabalho, tá? E aqui a gente tem algo desafiador que eu quero que você entenda bem. Eu vou pegar alguns exemplos práticos aqui. Ser cristão no mundo corporativo significa, portanto, muito mais, presta atenção, não exclui, mas vai além. Significa muito mais do que ser honesto ou não ir para a cama com os colegas de serviço. Significa até mais do que o evangelismo pessoal ou promover um estudo bíblico no escritório. Antes, significa analisar as implicações do evangelho e dos propósitos de Deus para tudo que envolve o seu trabalho. Preste atenção. É bom que você, óbvio, você tem que ser honesto? Tem. Você pode e deve evangelizar, aproveitar as oportunidades? Sim. Mas a nossa convicção acerca do nosso cristianismo, nossa visão cristã no trabalho precisa ir muito mais além. Deixa eu tentar ver o exemplo negativo e depois a gente pensar em alguns exemplos positivos. Gente, quem já teve que lidar com contrato de pessoal crente e que se arrependeu profundamente? Eu já ouvi histórias incontáveis a esse respeito. Pastor, o pior inquilino é o inquilino crente. E aí, quando o seu Madruga não, gente, seu Barriga chega lá para cobrar o aluguel. Eu posso fazer essa citação aqui porque é uma referência que vocês entendem. Seu Barriga chega lá para cobrar o aluguel, né? O irmão crente fica ofendido. Mas você é muito impiedoso. Irmão, eu estou sendo piedoso aqui, misericordioso, tem 1 ano. Eu já ouvi um monte de histórias assim. Ou aquele empregado crente. Gente, eu acho que foi o senhor Antônio Filho que comentou comigo. Um funcionário dele sumiu no feriado de carnaval. Ué, onde é que você estava? Eu estava no acampamento da igreja. Mas como é mais um acampamento da igreja, né? Tem que entender. Mas você, então, sem que você tenha uma folga, ou o crente que chega atrasado no dia de trabalho, porque ele está dizendo assim, porque eu estava na vigília ontem, chefe. Olha só. Deixa eu ler essa frase aqui também, e aí eu quero ver alguns exemplos com vocês. Ser cristão no trabalho significa mais do que a manutenção de uma ética individual. Não exclui, de novo, tem que ter isso aqui. Honestidade, pontualidade, submissão às autoridades, eficiência, legal. Ou a inserção de atividades espirituais, evangelização, reunião de oração, ouvir música cristã, evangélica, tal. Ok. Vamos dar um exemplo, vamos pensar em alguns exemplos, sei lá, como é que um professor, um bancário, um médico, ou essa turma nova aí, que está crescendo nessa era de tecnologia, como é que a gente pode usar os nossos dons e talentos e o nosso trabalho para glorificar a Deus, transformar o nosso ambiente de trabalho, abençoar vidas, abençoar a sociedade, gente. Olha só, deixa eu ler essa afirmação também, quero acrescentar alguns exemplos.
Para muitos evangélicos, por exemplo, um comércio cristão é aquele que faz culto de inauguração para consagrar. Gente, não estou dizendo que está errado não, tá? Recebe funcionários com a paz do Senhor, toca música evangélica nos altos-falantes, coloca folheto evangelístico. Acho que tudo isso aqui é válido, tá? Novamente, nenhuma dessas atividades é erradas em si mesmo, só que elas não moldam a atividade profissional em si. Ambos os exemplos, a fé anexada ao trabalho, eu gosto desse exemplo aqui que o Weber dá, são anexadas como duas peças de um Lego, que embora conectadas são separadas e podem ser desencaixadas. Você pode tanto fazer ou não fazer isso, muito facilmente. Deixa eu dou um exemplo aqui, conheço tem um amigo, foi ovelha minha, e ele trabalhava, eu não sei muito como é que funciona, acho que ele era um técnico judiciário. Auxilia, na função dele, auxiliava lá no andamento dos processos. Salvo engano, eu sei que Ítalo e Itamar, acho que vocês, é a função de vocês, enfim, me ajudem aí. Ele pegava os processos e dava andamento. A nossa justiça é morosa? A minha mãe comprou um apartamento quando Águas Claras estava nascendo, Cooperativa da Saúde. Nem sei que ano foi isso. A cooperativa, muita gente passou por isso aqui, né? A cooperativa quebrou, passou para outra, mas minha mãe persistiu. Foi lá, muita gente abriu mão, tentou resgatar um pouco do dinheiro. Resumindo isso, minha mãe morreu, já vão fazer 2 anos e esse negócio não está aí. O juiz já correu todas as instâncias, o juiz deu ganho de causa, eles precisam dar ou um apartamento ou o dinheiro, mas o cara que era o dono da cooperativa, da construtora, tem alguma coisa no nome dele? Não. Sabe quanto tempo rolou isso? Ou seja, o processo ainda está inacabado. Sabe quanto tempo tem? Acho que para mais de 15 anos. A justiça é morosa. Aí esse cara crente disse assim, gente, isso aqui as vidas estão em jogo. Ele fez, olha só, a perspectiva cristã dele do bom trabalho fez uma mobilização entre os seus colegas e eles botaram quente lá em cima. E o negócio começou a andar. Aí o juiz chegou para ele e falou assim, pode parar. Não, tá rápido demais esse negócio, vamos... Não, tá... Mas o que eu achei muito legal é que a perspectiva dele cristã, além de muitas outras coisas no testemunho, foi... Você percebe que um funcionário que faz o seu bom trabalho, ele glorifica Deus e gente, me respondam, esse cara abençoou vidas de pessoas? Muitas! Muitas! E você, vou dar um exemplo, alguns irmãos aqui mais antigos na igreja conhecem, presbítero Odiel. A Odiel foi membro lá da 4ª igreja no tempo que eu estava lá. Odiel, para mim, foi um exemplo disso. Odiel foi professor de educação física e foi professor da UNB e ele conduziu, foi técnico da seleção de handebol, ganhou prêmio no mundo afora. O Odiel era fantástico no trabalho dele, ele era um missionário ali na UNB. É fantástico no trabalho dele. E era curioso, ele dizia assim, às vezes eu via aquelas meninas lá no handebol, handebol é bruto, né, gente? Aí ele falou, rapaz, eu preciso ajudar essas meninas. Aí ele fazia uns intercâmbios com handebol masculino, sabe? Mas a forma como ele cuidava daquilo, com a excelência, com o trabalho, com o testemunho vivido, verbalizado, e com a excelência do trabalho, percebe que a coisa vai extrapolando e vai abençoando pessoas. Então, professor, quantas formas você tem de abençoar um aluno? Óbvio, se você fizer o seu trabalho bem feito, meu Deus, você já está fazendo muito bem ao aluno. Você está dando ferramentas que vão abençoar aquela vida. Agora você imagina o seu trabalho e além disso, sabe? A gente pode pensar em tantos exemplos que podem ser feitos e de tantas formas que a gente precisa trazer a nossa cosmovisão para o trabalho para abençoar outras vidas.
Cada vez menos, cada vez menos. E esse mundo ocidental caminha para isso, inclusive a gente. Olha, uma coisa que a gente precisa pensar, quando a gente pensa nesses exemplos, o cara que é ele é um empresário, ele é o pior patrão, ele é o mais... E eu não estou dizendo que você precisa fazer corpo mole com um funcionário faltoso e etc. Mas você precisa ser justo no exercício da sua função. Eu fico pensando, o Hieracles não está aqui, ele estava dizendo para mim que tem essas empresas de tecnologia que hoje estão aí, o mercado de trabalho está bombando para essa turma, os caras criaram um app, um aplicativo, e é uma empresa, eles só contratam gente crente. E a ética cristã faz parte daquele trabalho. Agora, preste atenção, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, às vezes num ambiente, eu vou usar o secular entre aspas, tá? Num ambiente não cristão. Gente, a genialidade do cara que criou, o cara foi um gênio, o cara que criou o Uber, né? O aplicativo, não foi? O Uber ajudou você em algum momento? Você percebe que o trabalho digno faz bem para muita gente? Pensa em outra coisa aí, gente, que alguém criou e que ajuda demais a gente aí. O Waze. E eu confesso, especialmente gente como eu, que nasceu com defeito de fábrica, uma vergonha, tá, gente? Eu não nasci com GPS de fábrica. Eu fico morrendo de vergonha. Graças a Deus, Deus deu para minha esposa, que não é copiloto, não, gente. Como é que chama aquele que fica do lado do motorista nos ralis? Navegador. Você sabe que a minha geografia ela é muito simples. Onde é o norte? Eu falei, tudo que está na minha frente. E sul, tudo que está atrás de mim. Norte, sul, leste e oeste. Esses são os meus pontos cardeais, viu, gente? Eu sou terrível. Quem criou um Waze, quem criou... eu me lembro que há muitos anos atrás, um indiano ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele criou a ideia dos microcréditos, que ajudou muita gente. Gente, é disso que eu estou falando, de que a sua vida e a sua ética cristã precisa extrapolar aspectos essenciais da sua vida cristã. Honestidade, verdade, tudo isso sim, mas pode extrapolar, tá? Precisamos resgatar uma aplicabilidade pública da fé para que ela seja mais atuante na atividade comunitária no trabalho. A proposta de integrar a fé ao trabalho significa que a fé deve permear o seu trabalho como ferramenta, como o fermento leveda toda a massa. Deveríamos sempre pensar sobre os valores das nossas atividades. Preste atenção nessa afirmação. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos, ele chama de uma fé anexada à vocação, para nos tornarmos cristãos em nossa vocação. Tá? Ou seja, a fé é transformada pela vocação. Ela não é só anexada, ela é transformada. Tudo aquilo que você faz precisa carregar esse DNA da fé cristã. Tudo aquilo que você faz precisa. Esses cristãos bem-intencionados apenas acrescentam a fé à sua vocação em vez de deixar que a sua fé transforme a sua vocação. O Weber Campos faz a citação desses autores aí. Tá? Até aqui tudo bem? Presta atenção na importância do nosso trabalho. Todo mundo sabe que essa palavra shalom, que significa shalom, gente? Paz. Mas o conceito de shalom é mais... então esquece shalom e pensa em paz. Sinônimo de paz em português. Me ajuda. Definição. Não precisa ser sinônimo, não. Definição de paz em português. Bora, gente.
Fala aí, Ítalo. Aí você esboçou um sorriso aí. Para se ter uma paz tem que ter uma guerra. Ah, não é, irmão. Não é, não. Vai, define aí. Hã? Tranquilidade. O que mais, Jael? Bonança. Paz a gente vê muito como ausência de guerra, né? Ou ausência de conflito. Tranquilidade. Shalom é muito mais do que isso, tá bom? Shalom tem a ver com completude, com harmonia, tá? O mundo antes da queda era perfeito, perfeitamente harmônico, desculpem a redundância. A Shalom, essa perfeição, ela imperava, mas o pecado estraga tudo. Não totalmente, mas o pecado afeta profundamente. E então, depois do pecado, o homem tem problema com Deus, tem problema com o próximo, tem problema com a criação. E a gente vai ver os relatos de Gênesis a partir da queda, a coisa desanda terrivelmente, tá? Agora presta atenção. Você e eu que somos crentes, tem muita gente que tem a perspectiva de quanto pior o mundo ficar, mais rápido a gente acelera a volta de Jesus. Não tem gente que pensa assim? Pastor, a Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerra, então deixa o negócio ficar feio para Jesus voltar logo. Não é essa a nossa perspectiva. A sua e a minha perspectiva cristã é do mandato cultural. Cultivar a terra, cuidar dela, produzir, tá? Esse mundo que foi criado, gente, criação, queda, redenção, consumação. Eu e você fomos chamados para sermos sal e luz dessa terra, tá bom? A gente foi chamado para abençoar esse mundo que a gente vive, para ser bênção, tá? E eis que em ti serão benditas todas as nações da terra, pela transmissão do Evangelho, da palavra de salvação, pelo exercício do nosso trabalho, da nossa cidadania. O trabalho que glorifica a Deus, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O trabalho traz impacto para a vida de outras pessoas, não traz? Quem que aqui mexe com iniciativa privada? Quem aqui é empregador? Você é empregador. Empregador. Dar emprego para alguém ajuda esse alguém? Ajuda. Quando você produz e você dá trabalho, você está dando emprego. Empregos diminuem as diferenças sociais? Tiram pessoas da pobreza? Tiram! Percebe? Pensa em um mundo harmônico. Vamos pensar em valores de um mundo perfeito. Paz, igualdade, harmonia. E olha o mundo quebrado. Diferenças, pobreza extrema, dores as maiores. Quando a gente trabalha para Shalom desse mundo, a gente abençoa vidas, dando emprego, professor dando educação. Você que trabalha na iniciativa privada, seja lá no que você faz, dando boas ideias para, enfim, para a criação de um bom aplicativo. Gente, você abençoa. Aí eu dei o exemplo do Uber, que maravilha. É claro que o diabo está sempre na jogada, né? Redes sociais. Se bem que hoje está um terror, né? Negócio de rede social. Mas a internet é maldição ou bênção? É bênção, mas o diabo pode usar uma coisa boa e de uma forma ruim? Ele faz isso. Faz isso com a criação de Deus. Deus criou a música, o diabo vem e faz o funk. Está vendo o que o diabo faz? Terrível. Ele distorce, ele é parasita.
Ele é mentiroso, ele pega o que é bom e é belo e transforma no que é lascivo, feio e perverso. Você e eu, nos nossos trabalhos, a gente colabora para a criação, para Shalom. Eu vou correr para a gente terminar, tá bom? Vocês já estão ficando cansados aí. Eu gosto demais dessa citação aqui. Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. Meu povo, você sabia que a igreja primitiva, ou seja, os 300 primeiros anos da igreja cristã, ela cresceu cerca de, faz a conta aí, 40% por década, durante 3 séculos. Fez a conta matemática? A igreja cristã cresceu quase que dobrou a cada década durante 300 anos. Resultado, em 300 anos o cristianismo estava espalhado na terra. Por quê, gente? Vou voltar para você não colar. Por que você acha? Me ajuda. Quais são as suas suspeitas? Até onde me consta, o Espírito Santo é o mesmo, que está com a gente aqui. Eu diria, a perseguição está envolvida, mas depois eu vou inverter um pouquinho. Não necessariamente pela perseguição, mas pela forma como se enfrentava ela. Relacionamentos. O que mais que você acha que colaborou para que esse evangelho expandisse assim? E, gente, estou falando aqui, sobretudo, o poder de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tá? O poder de Deus que impulsiona. Compromisso. União, falaram aqui, companheirismo. Olha só, hein? Vou voltar lá. Olha que coisa maravilhosa. A igreja vivia num ambiente hostil. Praticamente não haviam pregações públicas. O pessoal se reuniam nas casas e escondidos. Você já viu que o peixinho é um símbolo do cristianismo? Você já viu? Já viu em broches? Sabe por quê? Já ouviu dizer? A palavra peixe em grego é ikt. E as iniciais das letras gregas para peixe são as iniciais de Jesus Cristo Salvador, Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é isso? Obrigado. Por que às vezes usavam isso? Insígnia, para identificar que tinha cristão, tinha perseguição. Morria gente ao fio da espada. Você tinha um peixinho ali, opa, cristão. A perseguição, não tinham praticamente pregações públicas, cruzadas evangelísticas, pois era muito perigoso. A igreja primitiva não tinha junta de missões, eles não escreviam tratados sobre evangelismo, mas uma das razões, uma delas, e eu já falei, além do, obviamente, o poder de Deus através do seu Espírito, o engajamento social, a postura ética, compromisso, tá, gente? A preocupação com o pobre, a integridade em face à perseguição, a generosidade financeira, o amor sacrificial, até pelos inimigos, a alta qualidade da vida comunitária. Sabe o que acontecia naquele tempo? Aquele povo extremamente pagão, não havia conceito de família, não havia, a moralidade sexual era pervertida, daqui a pouco o cristianismo aparece, esse povo persegue, e os cristãos vão ali para as arenas, morrem devorados pelos leões, são acendidos como tochas vivas para iluminar as vias romanas, e esse povo dizia, eu estou morrendo, mas eu estou morrendo para a glória de Deus. Eu acho que foi Tertuliano que disse que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, não foi? Morria um crente, nasciam 100. Isso não é possível, uma fé como essa, isso não é normal. Isso não é normal. Irmãos queridos, deixa eu ler uma frase aqui do Rodney Stark. Olha aqui, tá grande e pequeno ali para você. Olha o cristianismo, olha
esse cara é um sociólogo, tá? Olha o poder, a influência do cristianismo na sociedade que a gente vive. E a implicação desse cristianismo em todos os aspectos da vida, familiar, trabalho, etc. O cristianismo serviu como um movimento de revitalização e cresceu em resposta à miséria, ao caos, ao medo, brutalidade da vida no mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida nas grandes cidades greco-romanas, promovendo novas formas e novas maneiras de relações sociais capazes de enfrentar problemas urgentes. As cidades cheias de moradores de rua e pessoas miseráveis, o cristianismo ofereceu caridade e esperança. Às cidades cheias de pessoas recém-chegadas e forasteiros, o cristianismo ofereceu base para um restabelecimento de vínculos. Às cidades cheias de órfãos e viúvas, o cristianismo proporcionou um novo e mais abrangente senso de família. Às cidades destroçadas por violência étnica, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. Às cidades que sofreram epidemias, incêndios, terremotos, o cristianismo ofereceu um serviço eficaz de enfermaria, pois o que eles trouxeram não foi simplesmente um movimento urbano, mas uma nova cultura capaz de fazer a vida mais tolerável naquela sociedade greco-romana. Percebe a influência do cristianismo? A gente vai encerrar que os meninos estão chegando aí. Percebe o poder da vida cristã vivida corandel diante de Deus em todos os aspectos da vida? Tá? É grande, é transformador. E a gente vive num mundo que quer ver em nós coerência, tá? Gente, coerência, por favor. Porque isso corrobora o nosso testemunho, tá? O evangelho é extremamente transformador. Eu vou adiantar aqui, só vou citar alguns cristãos admiráveis. William Wilberforce, procura lá na internet, Maravilhosa Graça, um filme. Sabe quem foi? Foi um político inglês. Queria ser pastor, disse, não vou servir a Deus. E aí John Newton o convenceu do contrário. Falou, rapaz, vai ser parlamentar e vai abençoar a Inglaterra através do seu trabalho. John Newton foi o que escreveu o hino Maravilhosa Graça. Era pastor convertido porque o cara tinha sido comandante de navio de escravos. William Wilberforce teve um papel importantíssimo no fim do tráfico negreiro na Inglaterra. Trabalho no parlamento motivado por princípios cristãos. William e Catherine Booth, eles foram da igreja metodista e eles criaram, já ouviu falar, Exército da Salvação? Essa turma aqui, organização está no mundo inteiro, tá? Ben Carson, alguém já assistiu o filme Mãos Talentosas? Maravilhoso, não é? Cara de família pobre, cristão, fervoroso, comprometido. Salvo engano, acho que ele era um neurocirurgião, ele fez a primeira separação de gêmeos siameses, os meninos unidos pelo cérebro, homem de Deus. Diga, minha irmã. Eu só vou pedir para ser rapidinho, que a gente vai correr aqui, tá? Eles sempre estiveram. Tá, mas presta atenção, eu concordo em parte, olha só. O crente sempre vai estar em evidência, porque a gente é luz do mundo, sempre. Agora, eu não vou responder por aquele ímpio que age impiamente, mas eu vou responder pelo meu testemunho cristão. E é claro que a gente está mais em evidência, mas infelizmente, vai lá no Google e diz assim, pastores e abuso sexual. Vai vir uma lista gigantesca. Está cheio de pastor envolvido com crime organizado, pastor entre aspas. Está aí. Acontece. Mentiras, é disso que eu estou falando. O nosso cuidado ele é muito maior. Agora, é claro, quando a gente for julgado de forma injusta, a gente não tem que se preocupar. Ué, é claro que eles vão na mídia dizer, esse pessoal é homofóbico. Eles vão dizer mesmo. Porque a concepção deles de homofobia é totalmente equivocada. A gente é respeitoso, mas a gente defende uma moralidade sexual cristã. Ok, eles vão nos acusar daquilo que a gente não faz. Mas infelizmente, há um monte de acusação que é legítima e verídica.
Sim. Regra de fé e prática a gente tem que carregar para nós em todos os aspectos da vida. Eu vou seguir aqui porque a gente tem que encerrar. Olha só, mas só vou citar os nomes. Quem já assistiu VeggieTales? As crianças aqui conheceram, já assistiram VeggieTales? É o Larry, como é que é? Larry Tomate, né? O Larry, cadê? O Pepino, o Bob Tomate e o Pepino Larry. São criações, esses camaradas foram para o seminário e eles gostavam de arte e etc. Falou assim, vamos criar um negócio que seja bacana. Esse desenho, uma época atrás, ele passou no canal aberto. Muito bacana, muito instrutivo. Esse é o Dave Larson, é um psiquiatra cristão que foi muito questionado na sua formação em psiquiatria e trouxe o respeito da religiosidade, da religião, para o conceito psiquiátrico. O Alvin Plantinga, esse está na ativa, é filósofo e um cara muito respeitado, inclusive aqui, sabe-se do nome dele aqui na UNB, tá? É isso. Gente, vamos orar. Hoje eu despejei em vocês, né? Vai para casa, almoça como um crente, descanse como um crente, digere tudo que a gente falou, volta à noite, para a gente ter uma outra boa dose de palavra de Deus. Hoje à noite vai estar com a gente aqui reverendo Adail Sandoval, que foi pastor aqui na igreja por alguns anos, 75 a 79, se não me engano, vai estar com a gente. Vamos ficar em pé, vamos orar para liberar vocês. Pai querido, obrigado porque a tua palavra é desafiadora, ela é santa, ela é coerente, ela é viva, ela é transformadora, ela é consoladora, ela é desafiadora, ela é quebrantadora, ela é renovadora, é palavra poderosa que vem aos nossos corações e nós te louvamos por isso. E minha oração para com essa igreja é para que esse povo que se chama pelo teu nome seja sal e luz, proclame com ousadia o evangelho da salvação, viva com coerência as implicações práticas da fé na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver e que a nossa vida seja tão somente para glorificar o nosso Criador. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém.